E eu quero hoje já começar com vocês falando de um outro aspecto importante quando a gente fala sobre LinkedIn, tá? Muitas pessoas, quando vêm conversar comigo, falam de terem se candidatado para vagas em outras plataformas, tá? Então, InfoJobs, então, às vezes as pessoas trazem muito para mim o Vagas.com, que é um ambiente bem tradicional, né? Então, muita gente conhece o Vagas.com, porque o Vagas.com durante muito tempo reinou ali sozinho, absoluto, mas tem muita gente que traz para mim outros sites e sites aleatórios, como o InfoJobs, né? InfoJobs, Cato também, né? O Cato é bem conhecido. E eu quero trazer aqui algumas recomendações para vocês, já falando de LinkedIn. Quando a gente fala de vagas, vamos lá, pessoal. Deixa eu fazer um alinhamento rápido antes de eu continuar já indo direto para o conteúdo. Nosso foco aqui no Lodivan com RH é falar sobre como você acelera os seus resultados, né? Então, a gente fala sobre como você acelera os resultados para você ser promovido, chegar ao cargo de gestão e ganhar salários muito acima de R$ 8.000, tá? E uma das coisas que para muitas pessoas dentro da minha mentoria acaba funcionando é justamente você migrar de emprego e ser promovido, né? Sendo promovido. Então, não é só mudar de emprego para ser promovido, é mudar de emprego sendo promovido. Ou seja, se hoje você é um analista júnior, é você já mudar de emprego, já virando analista sênior / especialista, que você já começa a ter questões ligadas ao cargo de gestão, você já começa a ter assuntos, responsabilidades que são focadas ao cargo de gestão. Ou você é um analista pleno / sênior e você muda de emprego já no cargo de coordenação, de especialista, de gerente. Eu mesma fiz essa transição. Eu tinha um cargo de coordenação em uma empresa. Aliás, a primeira empresa, eu era coordenadora, mas o nome lá era líder, que eles colocavam, e eu saí desse cargo de líder para um cargo de coordenação numa nova empresa, e depois eu fiz a mudança também de empresa, saindo do cargo de coordenação para o cargo gerencial. Então, dependendo da situação, isso é possível, isso até pode ser mais fácil de fazer do que você tentar ser promovido dentro do ambiente de trabalho. Como eu sempre falo aqui, cada caso é um caso. Então, vai depender muito da empresa, do porte, das oportunidades. Então, hoje, por exemplo, a gente está com uma turma, que é a turma da Rose e a turma da Paloma, né? Essa é a nossa turma de mentoria. E a Rose e a Paloma, por exemplo, a gente tem situações diferentes. Então, tem uma pessoa na turma, que não é nenhuma das duas, gente, né? Para a gente também não expor elas duas, tem uma pessoa da turma que a gente está falando de uma promoção interna. Essa pessoa entrou, ela foi promovida só com treinamento gratuito que a gente oferece. E depois que ela foi promovida, agora ela já está no cargo de coordenação, ela foi promovida internamente, ganhou 33% de aumento. Então, ela saiu de um salário de 7, foi para um salário de quase R$ 10.000 por mês. Existe um outro caso de uma outra pessoa que eu já percebi que não vai conseguir crescer dentro da empresa, porque a empresa não tem tamanho, ela é bem fechadinha, então ela tem muita dificuldade de promover, paga pouco. Então, por mais que ela seja promovida, ela não vai ganhar grandes salários, e ela acabou de ser chamada para uma outra vaga para ganhar estupidamente mais. Ela ainda está participando do processo, mas só para vocês entenderem, ela vai ganhar 220% a mais se ela for, tá? Pelo menos 220% a mais. Então, ela vai triplicar o salário dela. Aliás, triplicar não. Ela está com salário de 3 e ela está indo para... Se ela passar nesse processo, ela vai para um salário de quase R$ 12.000, R$ 9.000 a mais. É, né, gente? Enfim, eu sou de humanas, galera, então não vamos ficar fazendo matemática, que não, senão a gente não acaba a live só tentando fazer conta. Vocês entenderam? Então, assim, cada caso é um caso. E em todos os casos, algumas ferramentas são importantes para todos vocês. Eu quero só dar uma informação rápida antes da gente entrar no LinkedIn, e lembrando a você que, se você tem uma pergunta para me fazer sobre qualquer coisa ligada à carreira, e eu vou dar hoje preferência a perguntas ligadas ao LinkedIn, por favor, já me mande, porque a gente tem um delay entre a minha fala chegar até você.
você me ouvir, escrever e devolver. E nesse intervalo acaba dando 1 minuto de diferença. Se você demorar para me perguntar, às vezes acaba perdendo ali o timing, ou até mesmo eu acabo a aula e a gente não conseguiu trazer para você a minha resposta, tá bom? Ou eu tenho que responder super rápido, porque tem gente que me manda pergunta no final e eu respondo correndo, não do jeito que eu gostaria, tá bom? Ó, Levi botou, queremos evoluir, Cidreira, boa, ó, hashtag aí, hein, queremos evoluir, bora evoluir, bora evoluir. Seguinte, então, gente, uma informação rápida antes da gente falar exclusivamente de LinkedIn. Existem várias plataformas hoje de vagas, né? Então, a gente tem a Gup, vagas.com, enfim, já falei sobre elas, né? Cato, InfoJobs, o próprio LinkedIn, Glassdoor, entre outras. O que eu quero que você se atente, tá? Muita gente acaba indo para as ferramentas que a gente pode considerar que são as mais antigas e que, portanto, parecem serem mais tradicionais. Então, por exemplo, tem um volume grande de pessoas trazendo para mim que se candidatam muito para vagas no InfoJobs ou na Cato, né? A Cato ela foi muito conhecida durante muito tempo, deve ser ainda, e não é muito raro ter alguém que vem falar comigo no direct ou meus alunos que estão ali se candidatando para vagas na Cato, por exemplo. Então, eu quero trazer para você uma informação valiosa. Presta atenção no que eu vou falar agora, tá? O que acontece, gente? Eu acredito, então vou trazer aqui uma teoria minha para trazer essa informação que é importantíssima para vocês. Cada vez que uma empresa quer colocar uma vaga ali, né, quer comprar um pacote daquela empresa, né, vagas.com, Cato, InfoJobs, LinkedIn, tudo mais, para publicar vagas, eu imagino que essa empresa deve receber uma apresentação dessas empresas, tá? Desses sites de vaga, explicando qual é o perfil da grande maioria dos currículos que eles têm ali. Esse dado, gente, eles conseguem fazer, eles conseguem extrair, baseado no que você preenche, eles conseguem ter uma ideia. Quantos por cento, quantos por cento de profissionais hoje têm determinado cargo? Quanto é de salário? Quantas pessoas em determinadas áreas? Região do Brasil? Eles devem mostrar um mapinha dessa visão geral do que são as vagas que tem ali e, consequentemente, acabam levando isso para a empresa que quer publicar ali uma vaga, quer comprar um pacote para publicar aquelas vagas ali. E eu imagino que eles façam isso por quê? Porque, historicamente, a gente consegue perceber que existe uma diferença entre as vagas que são publicadas na Cato, no InfoJobs, por exemplo, versus as vagas que são publicadas no LinkedIn. E o que é importante você saber, tá? E por que isso é importante você saber? E aí eu vou trazer aqui como estão essas diferenças. Se existe uma diferença das vagas que são publicadas nesses locais, é extremamente relevante que você tenha como consciência de que, dependendo da vaga que você queira dentro da sua carreira, não vai fazer sentido você ficar tomando tempo ou fazer um investimento em pagar por um sisteminha premium de uma plataforma que não vai te dar vagas dentro do seu nível. Por exemplo, tá? A Cato, ela pode ser uma plataforma excelente, mas é um local onde a grande maioria das vagas que estão publicadas ali são vagas de nível mais júnior. Ah, Lília, não, mas tem vaga de coordenação sim, tem vaga de gerente sim, tem vaga disso sim. Só que normalmente os salários que estão ali de pretensão salarial para esses cargos é muito baixo. Então até tem o cargo, mas são remunerações muito baixas. O que me leva a uma teoria de que muito provavelmente esses ambientes, especialmente Cato e InfoJobs, eles têm como principal público atrair empresas pequenas, empresas de pequeno e médio porte, empresas que pagam ainda pouco, empresas que estão em busca de profissionais com uma bagagem muito rasa e que também não vão conseguir escalar muito no seu salário. Vamos então para o LinkedIn.
No LinkedIn, existe uma coisa interessante, o LinkedIn ele é caro, tá, gente? Então, primeira coisa para você perceber, se você já cogitou em algum momento comprar o LinkedIn Premium, né? Pagar o LinkedIn Premium, por exemplo, se algum de vocês aí já cogitou isso, vai saber o que eu estou falando, sabe que não é uma plataforma muito barata. No passado, eles cobravam em dólar e eles ainda avisavam que, dependendo da situação da volatilidade do dólar, isso ia aumentar ou diminuir, e era isso, tá? Era esse o foco. E eu lembro que por um tempo eu fui LinkedIn Premium. E aí tinham meses que eu pagava R$ 50, no outro mês eu pagava 80, e eles diziam que isso era a volatilidade do dólar. Enfim. Só que agora eu nem sei exatamente quanto tá, gente? Mas eu acho que tá em torno aí de R$ 70, 60, R$ 70. Então não é uma plataforma barata para você. Se não é barato para você, imagina para a empresa. Eu mesma já cogitei ter alguns ferramentais premium de empresa e simplesmente desisti porque era muito caro para a quantidade de vezes que eu ia usar, então o custo-benefício para mim não se justifica. E é caro. Então, para empresas grandes, é óbvio que vai ser mais caro ainda, porque a empresa precisa de muito mais informação do que eu, que sou uma empresa pequena. Logo, se é mais caro, naturalmente, empresas maiores acabam indo para essa plataforma. Então, quando a gente pensa em vagas que hoje estão abertas no LinkedIn, o que eu percebo ao longo de alguns anos, isso não é um movimento de agora, isso já tem alguns anos, que no LinkedIn estão concentradas as melhores vagas em termos de salário e em termos de empresa, porque às vezes o salário pode não ser incrível, mas você vai entrar numa empresa estruturada, que vai te dar uma possibilidade de crescer, e isso pode ser estratégico. Então, a empresa acaba preferindo estar no LinkedIn. Então, toda essa discussão que a gente está tendo de estar, né, se fazer presente no LinkedIn, ela se torna importante justamente quando a gente percebe que empresas grandes, empresas sólidas, empresas que dariam a possibilidade de você se candidatar para ganhar um bom salário, estão publicando as vagas agora no LinkedIn. Quando eu olho isso, quando eu abro aqui agora, né, eu abri agora a parte de vagas do LinkedIn, e isso já aparece para mim nitidamente de cara. Assim, as 3 primeiras empresas que já apareceram aqui para mim são empresas muito sólidas, o que mostra que o LinkedIn é um excelente ambiente para procurar vagas. Só qual é o grande ponto, qual é o grande erro que muita gente comete? O primeiro grande erro é dedicar tempo em outras plataformas, e não que você não tenha que olhar, mas tem algumas plataformas que eu já tiraria da sua lista de cara e colocaria provavelmente Gup, Vagas.com e LinkedIn, que para mim são as 3 que mais têm vagas de empresas grandes. Porém, existe um outro erro, porque esse erro é fácil, né? Você já sabe agora, você simplesmente para de olhar as outras. Só que existe um outro erro que é muito grande, que as pessoas cometem com muita facilidade no LinkedIn, que é achar que o LinkedIn é um ambiente para você ter o seu currículo e ir embora. Então, o que acaba acontecendo na grande maioria dos casos? As pessoas pegam, entram aqui no LinkedIn, acessam o LinkedIn, preenchem o currículo delas, depois que preenche o currículo, fecha, vai viver a vida e de tempos em tempos entra aqui no LinkedIn para ver vaga, para ver quais são as vagas que estão em aberto, ao invés de pegar e olhar efetivamente para o LinkedIn como uma plataforma de networking. Lembra que na semana passada a gente falou sobre isso? Vocês lembram, né? Que a gente falou muito sobre esse aspecto na semana passada, sobre a importância do LinkedIn para o networking, olhando do ponto de vista de algoritmo. E aí, o que eu quero dar como mensagem para vocês hoje? Se você, e aí, essa aula aqui, essa live, ela é complementar à live de sexta-feira. Então, eu recomendo muito que vocês assistam, para quem não assistiu, a nossa live de sexta-feira, quando eu falo só de algoritmo. Quem hoje está no LinkedIn e só tem o currículo e fica se candidatando para vagas, cai na vala comum de
torcer para que o seu currículo esteja alinhado, parametrizado com os algoritmos daquela vaga e que, consequentemente, por estarem parametrizados, você vai entrar ali num ranking um pouco mais para cima, o que aumenta as suas chances de ser chamado para o processo. Aumenta as chances, não garante, porque cada RH vai parametrizar o ranking do seu jeito. E pode ser que você fique até bem posicionado no ranking de pessoas que estão, segundo o algoritmo, alinhados com a vaga, mas você entrou numa posição do ranking que simplesmente o RH não vai chamar para entrevista, mesmo você estando bem posicionado. Então, para quem hoje entra lá no LinkedIn, só bota o currículo, vira as costas e de tempos em tempos fica só se candidatando para a vaga, perde a oportunidade de usar a plataforma na sua totalidade. E lembra que na semana passada, na aula, na sexta-feira, quando a gente falou de algoritmo, eu falei para vocês em alguns momentos a seguinte frase: ó, o algoritmo do LinkedIn é o algoritmo mais inteligente de todos. Por quê? A plataforma é uma das plataformas mais antigas, eu acho que ela concorre só com o YouTube. Ela não ficou sofrendo mutações, como é o caso do Facebook, do Instagram, do TikTok, que ficam nessa concorrência o tempo inteiro. Então, toda hora eles querem mudar o algoritmo. Isso não acontece no LinkedIn, por exemplo. O LinkedIn, ele é bem antigo, então o algoritmo dele é muito inteligente. E o algoritmo tanto premia quanto pune quem não usa o LinkedIn como uma plataforma integral e não como uma plataforma de repositório de currículo. O que é esse punir ou premiar? Quem eles entendem que usam com frequência, se ele percebe que você é um profissional que está no LinkedIn de forma ativa, ele acaba te premiando com isso. Então, ele te dá umas bonificações, quer mostrar você para pessoas e tudo mais, ele te ajuda a crescer, ele te ajuda a ser visto. Por outro lado, o LinkedIn, quando você não usa, ele simplesmente ignora você, porque ele entende que você não está fazendo o processo de retroalimentação da plataforma. E é isso eu falei na sexta-feira, no nosso episódio 28 do Nodivan com RH, quando eu falo sobre a importância do algoritmo se retroalimentar. O que é importante para vocês entenderem? Quando a gente fala de LinkedIn, ou quando a gente fala de qualquer outra plataforma, mas vamos olhar hoje o LinkedIn especialmente, para você que quer ser promovido, quer chegar ao cargo de gestão e quer ganhar salários acima de R$ 8.000, você precisa ser um profissional que é visto. Ontem eu estava assistindo uma série no Netflix, não sei se vocês já... Netflix não, no Apple TV, chamada We Crashed. We Crashed é uma série contando a história do WeWork. WeWork, gente, vocês conheceram o WeWork, o coworking que tinha, que era super bombado? Enfim, eles eram gigantes. Meu primeiro escritório físico foi dentro do WeWork. Era um status falar que meu escritório era dentro do WeWork. Eu tinha uma vista sensacional da minha sala, de frente para o Pão de Açúcar, aeroporto, Cristo Redentor. Era uma coisa assim muito impactante quem chegava lá para fazer reunião comigo, minha equipe, todo mundo ficava muito impressionado com o ambiente. E a gente teve o escritório lá, e essa série conta toda a trajetória, né? Desde como foi concebido o WeWork até a falência, né? Quase falência deles. Eles não faliram, mas eles tiveram que abrir mão de muitos espaços para se manterem vivos. E uma das coisas que eles falam muito no episódio 1 e 2 é interessantíssimo, que é assim: não adianta você ver, você precisa ser visto. E eu vou terminar o meu conteúdo de hoje trazendo essa informação para você quando a gente fala de LinkedIn. Não adianta você ver, ou seja, não adianta você ver as vagas, não adianta você saber que as empresas estão ali. Você precisa ser visto. E ser visto depende de uma estratégia. Então, eu queria pedir permissão para vocês. Já vou ler aqui, Gustavo. Boa tarde, Felipe. Seja bem-vindo. Você vai aparecer primeiro nas buscas, sim, exatamente. Quando você está bem com o algoritmo também vai te ajudar a crescer, a ser visto. Você precisa ser visto. Mesmo que você queira crescer dentro da empresa que você está hoje,
ser visto dentro do LinkedIn também é estratégico para você ser conhecido dentro da empresa. Sabe aquela história que muita gente traz aqui? Do, ai, meu chefe não me deixa, meu chefe não deixa eu mostrar as informações, meu chefe me bloqueia, meu chefe isso, meu chefe aquilo. O LinkedIn vira uma grande oportunidade para você falar do seu trabalho para outras pessoas da empresa e romper os muros que o seu chefe está trazendo para você e, consequentemente, ajudar você a ser promovido. Então, por conta disso, eu estou aqui pedindo a permissão para vocês para convidá-los para uma imersão que a gente vai realizar no dia 6 de agosto, tá? No dia 6 de agosto, cai um sábado, eu vou realizar uma imersão chamada Imersão LinkedIn na Prática. Não é a minha mentoria, tá, gente? Vocês sempre me escutam falando sobre a mentoria. A mentoria é um acompanhamento de 9 semanas, são 2 meses e meio comigo, super intenso, tem uma metodologia dentro da mentoria para você ser promovido e conseguir chegar a salários acima de R$ 8.000. A imersão LinkedIn na prática, a gente entra em todos os 4 pilares do LinkedIn. Então, o LinkedIn, ele metrifica as pessoas, ele analisa o algoritmo, ele cria um algoritmo baseado no seu jeito de usar o LinkedIn em 4 pilares. E essa imersão, que são 6 horas de duração, então a gente começa de manhã, faz uma pausa para o almoço, e vai até quase o final do dia, ali até 5 horas da tarde, se eu não me engano. Nesse sábado, que é um sábado intenso, a gente passa pelos 4 pilares, eu explico cada um deles, desde como que você organiza melhor seu currículo e os outros pilares que a gente vai falar aqui ao longo dessa semana, e a gente faz na prática, por isso é LinkedIn na prática. Eu vou falar, vocês vão ter um tempo para fazer e depois a gente vai organizando, a gente vai conversando em cima desses dados de quem está ali na turma. Então, o que você tem que consertar? Eu olho o perfil de cada um, eu faço as ponderações, a gente passa por todos os pilares. Vocês têm uma série de ações para fazer. Então, é muito interessante. Eu recomendo muito a vocês. E o valor é estupidamente barato. Então, por isso que eu estou fazendo esse convite para vocês, porque é uma forma de vocês conhecerem até mais o meu trabalho de forma muito mais profunda, porque vocês vão ficar 6 horas comigo e o LinkedIn é um primeiro passo também importante. Então, a mentoria ela é incrível e o LinkedIn ele é um primeiro passo importante para a sua carreira, para você já começar a ter resultados dentro da plataforma. Então, para quem estiver interessado, o valor para você entrar nessa imersão são 12 parcelas de 39, eu anotei aqui, tá, gente? Por isso que eu estou indo para baixo. R$ 39,62. Então, são 12 parcelas de R$ 39,62. Sinceramente, gente, você compra um lanche no McDonald's e você vai pagar isso. E o lanche no McDonald's não vai te levar para conseguir um emprego, ser promovido, ganhar salários acima de 8.000. É muito barato pelo benefício que vocês têm de ter aí um sábado inteiro comigo só para discutir sobre isso. Eu já vou ler aqui as perguntas de vocês, aliás, os pontos que vocês estão me trazendo. E o que eu recomendo a vocês é, se você quer dominar a plataforma, você tem aí um convite no dia 6 de agosto. Para você participar, o link, eu acho que está na descrição desse vídeo. Para quem está aí no LinkedIn, eu não consigo mandar o link aqui no chat. Então, só alguém vê para mim se na descrição do vídeo está aparecendo esse link, porque aí você consegue abrir lá. Esse link é o site do nosso programa, da nossa imersão. Então, você pode ler tudo lá com calma, como que funciona, quais são os pilares que a gente vai trabalhar. Então, tem ali todos os itens que a gente vai tratar, quais são os 4 pilares, quem sou eu, então tem toda a minha historinha ali. Então, fiquem tranquilos, se você quiser mais informação, você pode ler ali, e é por esse link que você também faz o seu cadastro, tá bom? Boa tarde, Mariana! Mariana e Gilmara. Gilmaria. Seja bem-vinda. Kathleen, seja bem-vinda, boa tarde. Tem as meninas do RH como amigas? Então, não. Ô, Gustavo, se você tratar muito bem o RH, não significa que você vai ser promovido,
tá? Nem que você vai ser chamado para entrevista, nem que você vai passar na entrevista. O RH até pode te chamar, tá? Se você virar muito amigo, vai te chamar para um processo seletivo, mas não necessariamente você passa, porque não é o RH que define, entende? Então não é uma estratégia de puxação de saco. Eu jamais vou ficar ensinando aqui como que você puxa saco para conseguir chegar em resultado, porque eu não acredito. E eu mandava embora as pessoas que puxavam o saco, que trabalhavam comigo. Então, não acho que é uma estratégia interessante. E nem é uma estratégia, por exemplo, não é o RH que vai pedir para você ser promovido. O RH nem tem força política para te promover dentro da empresa, sabe? Não aparece nas buscas se você ficar falando com a pessoa do RH. Não é assim que funciona, tá? Você criar uma relação com essas pessoas pode ajudar essa pessoa a lembrar de você, mas não aparecer nas buscas, tá? Não tem nada a ver com aparecer em busca. O algoritmo trabalha de formas diferentes. Uma coisa é o algoritmo de busca, que existem questões ligadas a palavras-chave, a todos os algoritmos favoráveis a uma busca. E existe uma questão ligada a relacionamento para que a pessoa voluntariamente te chame, mas não porque ela te achou numa busca, e sim porque ela conseguiu gerar uma memória sobre você ter capacidade para uma determinada vaga que ela abriu. Mas não é batendo papo nem puxando o saco que você vai ser chamado, tá? Ou por mais que você seja chamado, não vai te sustentar. Você até vai ser chamado, mas na primeira entrevista com o gestor você vai cair. E o RH não consegue sustentar, ele não tem força política para manter você num processo seletivo ou te promover, porque eles gostam de você. Que se dane, tá? Até porque o processo de promoção dentro de uma empresa é um processo que é levado para a diretoria aprovar. Então, quem define no final quem é promovido e quem não é a diretoria, não é o RH, para começar. E quando o RH quer contratar alguém e gosta muito de você, né? Então, supondo que você trabalha numa empresa ou você se candidata para uma empresa que o RH é puxador de saco. Então, ele gosta de gente que puxa saco. Você vai lá e vai se candidatar, ele vai te chamar para um processo seletivo. Mas na hora que você for fazer esse processo com o gestor da área, o gestor da área vai ver que você não é bom e não vai te passar. E o RH não vai ter força para tentar justificar a sua permanência no processo seletivo, tá bom? Então, só atenção com isso, gente. A coisa é um pouquinho mais complexa do que parece. Parece ser muito simples, mas não é. É uma engenharia. Estamos trabalhando num jogo corporativo. Ah, Lília, mas eu conheço um monte de gente que é promovido na empresa puxando o saco. Tô lindo. Se você quer ser um puxador de saco, boa sorte. É só seguir essa estratégia. Eu acho uma estratégia insustentável e você ainda precisa garantir que essa pessoa nunca sairá da empresa, tá? Eu vivi muito isso, né? Tinha um professor meu do mestrado que ele falava a seguinte frase: Jabuti não sobe em árvore. Se ele subiu é porque tem alguém que colocou e tem alguém segurando. E esse é o problema. Então, qual era o ponto dele? Qual era a analogia? Jabuti não sobe em árvore. Eu sei, se você é incompetente e você subiu, você não subiu porque você merecia, foi porque alguém te colocou lá. E se alguém te colocou, tem alguém te sustentando. Só qual é o problema para isso dar certo? Você só vai conseguir crescer na carreira se essa pessoa continuar crescendo, se essa pessoa nunca pedir demissão. Se a pessoa pedir demissão, se ela sair, se ela for mandada embora, a segunda pessoa que é mandada embora na sequência é você. Eu já vi isso acontecer. Uma pessoa que entrou numa empresa porque puxava saco da chefe, e sempre puxou, então na hora que a chefe mudou de emprego, levou ela junto. Ela foi. Quando a chefe começou a não performar, porque normalmente quem gosta de gente que puxa saco, normalmente são pessoas que também não entregam bons resultados. Então, o que começou a acontecer? Essa empresa começou a perceber que as pessoas não estavam, que essa pessoa, essa gerente, diretora, sei lá, não estava entregando um bom resultado. Começou a definir mandar embora essa pessoa, então começou a pensar na possibilidade de mandar essa pessoa embora. Quando pensou na possibilidade de mandar ela embora, e mandou, foi papo de, sei lá quanto tempo, um mês depois, decidiram que realmente iam mandar ela embora, mandaram a diretora embora, e na semana seguinte, a pessoa que puxava saco dela. Então, assim, ela ficou ali por um tempo na empresa? Ficou ganhando lá o salário dela? Ficou. Manteve? Não manteve. Então, o puxa-saquismo, ele leva você a ser promovido, mas ele não deixa você conseguir crescer. Tchau, tchau.